Então vamos lá agora criar a solução do LeetCode de número 21, onde a gente precisa mergear duas listas ligadas ordenadas em Go, beleza? Então a gente vai ter aqui o merge two lists, que vai receber um list node e um list node. Vão ser duas listas ligadas que vão receber como parâmetro, e a gente tem que retornar uma nova lista ligada ordenada, mergeada dessas duas listas recebidas como parâmetro, beleza? Então a gente tem aqui os valores 2, 4 e 3, 5, 6 e 4. Então qual seria aqui o resultado, né, da nossa lista? Deveria retornar uma lista com os valores 2, 3, 4, 4, 5 e 6, beleza? O 4 se repete porque ele aparece duas vezes e essa seria o valor ordenado. Nesse caso a gente precisa ordenar as listas, então seria 2, 3 e 4, tá? E aqui seria 5, 6 e 4, então seria 4, 5 e 6, tá? Então seria mergear duas listas já ordenadas, tá? Então, ao enviar e receber, a gente printaria esse valor como ficaria o resultado dela. Então vamos lá, vamos criar aqui o valor. Então esse código vai estar numa função chamada merge2lists, no arquivo chamado LeetCode_21, na pasta linked_list e no repositório datastructures_go, link na descrição, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter o list 1 e o list 2, onde a gente vai ter que criar uma nova lista. A gente pode chamar ela de merged nodes, porque seria basicamente a lista, a variável que vai guardar a lista ordenada, mergeada das duas listas. Ou a gente pode chamar de dummy também, como a gente fez no LeetCode de número 2 no último vídeo, beleza? Mas vamos chamar de merged lists aqui para ficar mais claro que esse é o cara que vai guardar todo mundo, tá? Ele vai receber um list node, um novo list node, vazio, tá? Para ele criar com valor 0, mas se você quiser especificar, você pode colocar val igual a 0. Não precisa, porque o val, se a gente não definir, ele é um inteiro, 0 valid inteiro é 0, tá? Então vamos tirar ele daqui e a gente vai criar um tail que vai receber merged list, tá? Então ele vai guardar esse cara aqui pra gente. Então a gente vai fazer com que, enquanto tail 1, ou list 1 nesse caso, enquanto list 1 for diferente de nulo e list 2 for diferente de nulo, ele vai ficar executando. Então, se um dos dois passar a ser nulo, a gente tem que sair desse for. E a gente vai fazer se list1.val, então list1.val for menor ou igual que list2.val, então a gente vai fazer com que tail.next receba um novo nó, onde a gente vai chamar de listNode, e o valor dele vai ser list1, que é o menor, né, nesse caso, list1.val. Como ele é menor que o list2, então a gente recebe ele. E a gente vai fazer com que list1 agora receba list1.next, beleza? Então list1.next para ele ir para o próximo item dessa lista. Se não, a gente vai fazer um else, vai copiar esse cara, a gente vai simplesmente mudar para list2, tá? List2, 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 tá? Então se list1.val for menor ou igual que o list2.val, adiciona ele. E se não, adiciona o list2, beleza? Saindo daqui, a gente vai fazer com que tail receba tail.next, tá? Basicamente isso. Agora a gente vai precisar adicionar um if aqui, que é o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma lista maior do que a outra. Vamos supor que a list 1 ele tem 3 itens e a list 2 tem 7 itens. A gente já ordenou todos os itens da list 1 relacionados ao list 2. Só que sobram outros nodes ainda. Então como a gente faria agora, né? A gente tem que adicionar todos os restantes. Como a gente faria? Se list 1, então se o list 1 for igual a nulo, quer dizer que não tem mais nada pra gente adicionar, que ele já chegou no último item dele. Então a gente vai fazer com que tail.next receba list2, porque todo o restante da outra lista vai ser adicionado também, já que eles já são ordenados também como o exercício já nos define, né? Se não, a gente vai fazer com que tail.next receba list2, list1 nesse caso, né? Então a gente coloca que ele recebe list1. Agora, para a gente retornar a nossa lista, a gente vai retornar mergedList.next, porque o primeiro item é 0, então a gente não precisa dele. Então a gente dá um return mergedList.next, que é o que a gente precisa, tá? Então vamos mandar aqui 2, 3, 4, 4, 5, 6, para a gente ver como vai funcionar, tá? Vamos ver o que ele vai retornar. Ficou 2, 3, 4, 4, 5 e 6, conforme a gente esperava, né? Agora vamos pegar em uma das listas, vamos colocar aqui mais um node, ao invés de next aqui nulo, vamos colocar mais um node aqui, que é onde a gente vai colocar 7, 8 e 9. Então vamos colocar 7, vamos colocar 8 e vamos colocar 9 aqui, tá? Então a gente sabe que a lista 2 ela é maior que a lista 1. Depois que ela terminar de ordenar, ela tem que adicionar todos esses restantes na lista, tá? Então vamos ver como vai ficar então o resultado disso. Vai ficar 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nulo. Então ele conseguiu mergear duas listas mesmo que o tamanho seja diferente entre elas, tá? Então vamos testar agora jogando esse código no LeetCode e vamos ver qual é o resultado que ele retorna pra gente.
Então vamos lá, aqui a gente tem o merge to link to sorted lists, aqui nesse caso a gente vai colocar o nosso código aqui dentro dessa função, da mesma forma, porque eu estava utilizando o mesmo struct lá no nosso código, tá? Então vamos dar um run aqui para ele rodar os cenários que ele tem. Então aceitou, então ele mandou 1, 2 e 4, 1, 3 e 4, retornou 1, 1, 2, 3, 4, 4, que é o exemplo que a gente já testou. O caso 2 ele enviou uma lista vazia, esperava uma lista vazia, o nosso código retornou. E no terceiro caso ele enviou um 0 e uma lista vazia, e retornou um 0 conforme ele esperava também. Se a gente der um submit agora, para a gente testar, ver qual é o resultado final, a gente vai ter que ele rodou em 3 milissegundos e ele teve um uso de memória de 2,61 megabytes, tá? Então ele bate aqui 5,35% dos usuários em Go. E então, assim que a gente pode, é um dos jeitos da gente resolver aqui esse código de merge to lists, né? Nesse caso, merge to sorted lists, tá? Então a gente vai ter muitos leet codes que a gente vai resolver juntos, mas a gente já resolveu 3 ou 4 até agora. Então já tá ficando bem legal aqui a dinâmica de resolver alguns desafios do LeetCode juntos, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo já sobre um outro assunto. Então vamos começar a aprender uma nova teoria aqui, um novo caso aqui em Go de lista duplamente ligada, que é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo que a lista ligada simples, né? Só que a gente vai aprender juntos aqui, vai ficar fácil o entendimento, beleza? Então vejo vocês lá.